Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Aqui, representando a Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, mais conhecida carinhosamente como FREBEM. E nesse primeiro momento, o convite a todos é que nós possamos elevar o nosso pensamento até Deus, para que a gente possa fazer nesse momento essa conexão com os nossos guias, nossos mentores espirituais, para que eles estejam sempre nos auxiliando, principalmente nesse momento de aprendizado, em que nós expandimos, de certa forma, a nossa consciência através do conhecimento. E esse é um momento muito importante na vida de todos nós. Afinal de contas, Allan Kardec deixou para a gente o legado, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. Então, nesse momento de instrução, nós fazemos essa conexão e pedimos que seja abertas essas portas do conhecimento, essas gavetas para que a gente possa absorver também, e principalmente a parte moral que a gente possa colocar em prática na nossa vida e no nosso dia a dia. E que Ele continue nos abençoando agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou pedir para um dos participantes para que possam abrir o Evangelho de forma aleatória e me passar o número do capítulo e um item, para que a gente faça uma breve leitura e uma reflexão do Evangelho. Você, Nádia? Sim. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 12. O capítulo é o 11, o item é o 12. É isso? É. Então, o Certo. item 12, amar ao próximo como a si mesmo, dentro do egoísmo, né? Isso. O egoísmo começa no item 11, e aqui que foi... Não, e o item 12, que é de Pascal. Então, a leitura nos diz o seguinte: se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse. Não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz. Uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, Sens, 1862. Então, dentro desse capítulo 11, né, que fala sobre amar o próximo como a si mesmo, traz essa leitura, né, que vem falar para a gente diretamente, já dentro das instruções dos Espíritos, né, logo após a lei do amor, depois vai falar sobre a fé e a caridade, caridade para com os criminosos, e vem o que
os espíritos, né, de luz dizem para a gente que é uma das maiores chagas da humanidade, que é o nosso amigo egoísmo, que na verdade ele vem enraizado ainda em todos nós, né, praticamente sem exceção, em maior ou menor grau, todos nós carregamos essa, vamos dizer, como a própria leitura traz para a gente, essa grande chaga, que atrapalha a evolução dos homens, os nossos relacionamentos, e que a gente se afaste cada vez mais dessa questão que atrasa o nosso processo evolutivo. Nós vamos, inclusive, ver um pouco mais sobre isso no estudo, onde ele fala aqui sobre a separação do joio do trigo, que ele diz que a cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. Né? Então, isso vem acontecendo, não só aqui no nosso planeta, como a gente vem vendo, como em tantos outros, mas especificamente nesse momento aqui, que nós estamos passando por esse processo de transição, acontece diariamente essa separação. Né? Quantos espíritos desencarnam por dia? Quantos já estão desencarnados ligados ao nosso planeta ainda, que diariamente são atraídos para outros devido ter muito forte ainda o egoísmo. Né? Eu entendo que no mundo regenerado, o egoísmo ele vai estar somente ali já bem menos, né? Só uma faísca, já cada vez diminuindo mais. Ainda, como diz, ainda teremos ali as provas, exatamente para testar se a gente já está conseguindo, se quando ele vier à tona, a gente vai conseguir transformá-lo, porque faz parte do processo. É bom que nós entendamos que, por mais que a gente diga assim, não, eu não sou egoísta, eu não penso só em mim, eu penso no outro. Poderia dizer isso tranquilamente, mas em determinadas ocasiões da minha vida, vão acontecer coisas em que ele vai aparecer, e às vezes eu não percebo, porque é no dia a dia, é naquela coisa que você já tem da rotina, o hábito que você tem, em pensar realmente em você, não pensar no outro, não ser caridoso. E é claro que nós estamos aqui exatamente para isso, para aprendermos, para desenvolvermos, para alimentar essa sementinha, essa cerne divina que todos nós temos dentro de nós, e que ela vá crescendo a cada dia e a gente cada vez mais se libertando, como a nossa querida Joana de Ângeles sempre traz para a gente, essa questão da libertação, de se afastar do homem velho, né? E cada vez mais surgindo esse homem novo. Então, era, como eu já disse rapidamente, a leitura do Evangelho, uma pequena reflexão, e vamos para o nosso estudo de hoje, né? Do Livro dos Espíritos. Aqui a gente sempre costuma situar para as pessoas que estão chegando agora, como esses estudos também estão ficando agora no canal da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, no canal do YouTube, né? Convido a todos, até aqueles também que já assistiram aqui com a gente, que vão lá no canal, né? Curtam, ajuda a se desenvolver, né? Quem não tiver inscrito ainda, curte lá, ativa o sininho para quando chegar os vídeos novos, porque normalmente o vídeo demora um pouquinho, né? Tem esse delay do momento em que a gente faz o estudo até o momento em que ele é inserido no canal. Então é importante, compartilha com as pessoas que vocês querem divulgar também, a casa agradece, né? Então, para ficar situado aqui, quem vai chegar, por exemplo, agora, já nessa questão, nesse momento do estudo, nós já passamos pela nota, pela introdução, pelo prolegômenos, e nos encontramos no livro primeiro, As Causas Primeiras, que, na verdade, ele está se dividido em 4 partes. Essa primeira está diretamente relacionada ao livro A Gênese. O livro segundo, O Mundo Espírita ou dos Espíritos, está ligado ao livro dos Médiuns. O livro terceiro, que são as leis morais, está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro quarto, Esperanças e Consolações, que é ligado ao livro O Céu e o Inferno. Então, a gente vai ter toda a base aqui em perguntas e respostas. É claro que nesses outros livros respectivos, da base da codificação, a gente aprofunda todos esses temas também. Então, dentro desse primeiro livro, a gente também já estudou o primeiro capítulo, que falamos sobre Deus, o segundo sobre os elementos gerais do universo,
Estamos agora no capítulo 3, fala sobre a criação, e veremos em seguida o capítulo 4, que é o princípio vital. Dentro desse capítulo 3, ele se subdivide em 6 partes. Nós estamos na 5ª parte, já falando sobre a pluralidade dos mundos habitados. E aqui nós estudamos da questão de número 55 até a de número 58. E hoje nós vamos ver aqui juntos a questão de número 57. Lembrando, quem perdeu da semana passada, de 56, já foi inserido lá no canal do YouTube. E a gente sempre costuma trazer para auxiliar os nossos estudos, para trazer a gente as reflexões, além de outros livros, tem como base aqui a Filosofia Espírita, né, que é uma coletânea de livros que ele comenta, eu digo ele, o espírito Miramês, né, cada uma dessas questões, ajudando a gente a aprofundar um pouco mais, trazido pelo médium João Nunes Maia. Então, vamos à questão de número 57. É a seguinte: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, seguir-se-á, tem uma organização diferente os seres que os habitam? Então, ele, nessa questão, ele compara, né? Já que a constituição física dos mundos não são a mesma, a dos seres também são ou não são iguais? Qual é a resposta? Sem dúvida. Como para vós, os peixes são feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Então, sim, nós vamos ter essa diferença, né? Porque, na verdade, a vida, ela vai se adaptando às condições específicas ali de cada planeta, de cada mundo. Assim como a Terra, vemos essas adaptações relacionadas aqui ao meio ambiente, né, que ele traz sobre os peixes, adaptados à vida na água, e os pássaros, né, adaptados nessa questão de voar, e as asas, essa, vamos dizer, simples analogia que ele faz aqui, mas também muito poderosa, que ajuda a gente a entender, ela faz a gente refletir sobre essa grande diversidade, vamos dizer assim, de formas de vida que podem existir em outros planetas além do nosso, né, além da Terra. Então, levando a gente a uma enorme variedade de experiências evolutivas em cada um deles. E isso acaba ampliando para a gente, né, uma certa visão sobre a criação, sobre a capacidade infinita de Deus criar e sustentar a vida de múltiplas formas, como nós vimos anteriormente, que não foi simplesmente criou as estrelas, os planetas, como a gente vê aqui, somente para enfeitar o céu. Tudo tem algum motivo de ser, né? Então, ajuda a gente a entender que essa diversidade também se encontra nos planetas. E para a gente poder refletir um pouco mais sobre isso, como eu disse anteriormente, além do próprio livro dos Espíritos, a gente também vai para o Evangelho, né, trazendo aqui algumas reflexões relacionadas a esse processo. No livro dos Espíritos, nós vamos estudar muito mais à frente ainda, lá na questão, entre a questão 172 e a 188, onde ele vai falar, as questões vão ser dirigidas para a questão da encarnação nos mundos, né, se eu não me engano, a encarnação nos mundos, nos diferentes mundos, isso. Né, nessas questões, a gente vai abordar isso mais à frente um pouco. Mas eu trouxe algumas reflexões aqui, como talvez eu não fosse lembrar de tudo quando estava montando, eu transcrevi umas coisas aqui para a gente refletir. Então, a lei do progresso e a evolução dos seres. A diversidade das formas de vida nos mundos habitados é uma expressão da lei do progresso, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita. Conforme os espíritos evoluem, eles se encarnam em diferentes mundos para aprender e progredir, adaptando-se às novas condições e desafios. Essa evolução e adaptação física acompanha o progresso moral e espiritual dos seres. Em mundos mais avançados moralmente, as formas físicas podem ser mais etéreas, menos densas, refletindo o estágio espiritual dos seus habitantes. Então, aqui a gente
Nesses 2 livros que foram citados, ele traz aqui mais ou menos aqui um resumo, é claro que para se aprofundar mais tem lá, mas já dá para a gente ter aqui uma noção bem clara que, à medida que a gente evolui, a gente, até levando em consideração a vida anteriormente do nosso planeta, o nosso próprio corpo, a maneira como a gente se comporta no mundo hoje, nesse processo evolutivo, ela vem se modificando, né? E muitas vezes com interferência do homem, diretamente, inclusive, na natureza. À medida que o homem prejudica a natureza, nós temos consequências, doenças respiratórias, entre outras coisas que surgem também. E isso a gente vai vendo que cada planeta, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso. E para a gente poder aprofundar mais, eu trouxe também aqui, além do Evangelho segundo o Espiritismo, para essa outra reflexão que eu trouxe, também fui buscar na Gênese, né, que é o livro que tem a ver com essa questão que nós estamos aqui abordando, estudando, e eu fiquei muito feliz desse livro Universo e Vida. Vou até contar aqui para vocês, permitam-me abrir um parêntese, que nos estudos anteriores, quando eu estava fazendo as pesquisas para responder as questões, para a gente poder refletir juntos, eu tinha estudado esse livro, uma boa parte, alguns capítulos, e confesso que eu fiquei assim, poxa, eu peguei esse livro, achei tão interessante, Universo e Vida, falando sobre essa questão do universo, da criação e tudo, e naquele momento ali eu não encontrei nada que encaixasse. E aí, quando foi hoje, eu falei assim, então, hoje, né, ontem, quando eu estava preparando aqui o estudo, me veio novamente esse livro, e quando eu fui buscar, eu encontrei exatamente o que eu estava querendo buscar. Então, ele não era para aquele momento, era para agora. Então, a gente vai ter aqui do Evangelho, da Gênese do Universo e Vida. No Evangelho, segundo o Espiritismo, aqui a gente encontra as reflexões lá nos capítulos que nós já estudamos no nosso Evangelho Terapia, nas quartas-feiras, né? Principalmente no capítulo 3, que fala sobre as muitas moradas na casa do meu pai, né? Ele vai abordando ali que trata sobre a evolução moral e as consequências das nossas ações. E no capítulo seguinte também, que é o capítulo 4, que fala que o título dele é aquela fala de Jesus com Nicodemos, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, ali, nesses estudos, a gente vai ver exatamente falando sobre esse tema. E na Gênese, o Allan Kardec ele vai discorrer, ele vai falar sobre esse processo, sobre a evolução nos mundos, dos seres que nele habitam, né? Também. Então, há uma ideia de que, à medida que os espíritos eles vão evoluindo, eles se tornam mais conscientes de suas responsabilidades, para consigo mesmo também, assim como também para com os outros, né? Como a gente costuma fazer e trazer, inclusive nas nossas preces. Então, ele vai promovendo ali essa convivência mais harmoniosa à medida que vai evoluindo e respeitosa não só com os seres, consigo mesmo, mas também esse entendimento da natureza, de que faz parte, de que ela é viva. Então, uma breve reflexão, a interdependência dos seres e o meio ambiente. Em mundos mais evoluídos, onde a harmonia e a paz prevalecem, espera-se que a relação dos seres com o seu meio ambiente também seja mais equilibrada e sustentável, o que pode servir de inspiração para as nossas ações aqui na Terra. Então, à medida que a gente vê que nesses mundos mais evoluídos há essa harmonia, né, faz com que a gente se inspire para que tantas pessoas hoje, ainda ontem eu vi uma figura, né, na internet que mostrava uma pessoa bem no meio de muitos prédios, e isso aconteceu, inclusive, com uma cliente nossa na vida real, né? Num bairro onde já cresceu essa questão imobiliária, né? Grandes prédios foram construídos, e a pessoa continua com a sua casinha lá no meio, cheio de plantas e flores, né? Cultivando ali, e todos os outros na janela dos apartamentos olhando para baixo assim. Então, para que a gente não se deixe, não se permita
se Maria vai com as outras, né? Nesse sentido. E teve uma cliente nossa que ela, em Fortaleza, era muito parecido com essa imagem que eu vi. Ela buscando coisas sustentáveis e tudo, ela não cedeu, ofereceram muito dinheiro para ela vender a casa dela, para transformar também em prédio, e ela não quis. Não estava interessada no bem material, mas em manter aquele, vamos dizer assim, aquele local, né, de boa vivência, né, de um ambiente puro ali, com muita natureza, muita paz. Achei bastante interessante aquilo dali. Então, é uma consciência que já vai chegando para muitas pessoas nesse momento de transição aqui na Terra. E aí, depois desses dois livros, eu achei bem interessante, eu vou aqui abrir esse parênteses, que vocês vão ver que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje também, porque fala dessa conscientização, dessa evolução dos seres nos mundos. Então, no Universo e Vida, que é um livro do Hernani T. Santana, né, pelo espírito áureo, ele diz o seguinte: nesta obra, ela descreve a formação do universo, da vida e da Terra em particular, sob a ação de Jesus, que presidiu a sua formação e a dos seres vivos. Comenta ainda questões de responsabilidades da energia e evolução, ressaltando a missão de transformação do mundo pelo Espiritismo, né? Então, o Espiritismo, aqui no caso, ele não tem um caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque, na verdade, ele é ao mesmo tempo religião, filosofia e ciência. E, simultaneamente, essa revelação divina, vamos dizer assim, que essa obra de cooperação dos espíritos humanos, desencarnados e encarnados. Então, nesse livro aqui, ele vai falar sobre as diversas áreas em que o Espiritismo ele colabora com esse processo evolutivo do nosso planeta e dos seres que nele habitam. Mas ou mais de uma que eu trouxe aqui, na verdade, me chamou mais atenção. E a gente vai começar pelo campo da medicina, né, como ele vem colaborando. E vai estar lá no capítulo 11, que fala sobre o terceiro legado. Terceiro legado, quando a gente remete para os estudos daqui da doutrina espírita, nos livros, a gente vê que é a questão da terceira revelação, se referindo ao espiritismo, mas com um olhar mais, como é que eu poderia dizer? Não seria mais atual, mais abrangente dentro desse processo evolutivo, né? Vamos entender, mais espiritualista, né? E diz o seguinte, olha só, no campo da medicina, o espiritismo está destinado a ajudar a ciência a descobrir e entender que, sendo um ser humano, um complexo mento físico perispíritico, olha só, humano, um complexo mento físico perispíritico, participa da natureza de três mundos distintos, que todavia se interpenetram e interagem: o mundo espiritual, o mundo físico e o mundo paramaterial ou parafísico. E ele segue. Em consequência dessa conscientização, compreender-se-á que esses três mundos, ou planos de vida, estão sujeitos, cada qual, a leis, condições evolutivas específicas, tudo neles se encontrando desde as expressões mais rudes até as mais sublimadas, né? Desde o seu princípio, lá nos mundos primitivos, até nos mundos angelicais. Então, segue. Assim também poderemos falar de fluidos paramateriais e de eletromagnetismo transcendente, e também de doenças espirituais, de consequências físicas, de doenças físicas, de consequências espirituais, e de doenças do perispírito, abrindo campo imenso para uma nova medicina, infinitamente maior e mais complexa, destinada a atender ao ser humano de uma maneira mais integral. Então, estou destacando aqui alguma parte. Olha, ele vem falando nesse capítulo de tantas coisas, de tantas as
quantas são as colaborações que o Espiritismo traz para a gente, né, para a nossa vida. Aqui eu destaquei, a gente está ainda na área aqui da medicina, né, falando dessa ajuda, do estudo do perispírito, inclusive, né, e dessa toda essa complexidade. Vamos lá. No futuro, além da homeopatia, da alopatia, da acupuntura e das aplicações radiológicas, da hipnoterapia e de tantos outros métodos de tratamento já em voga, teremos a mentoterapia espírita e uma magnetoterapia de amplas possibilidades. Olha, isso aqui, tipo assim, ele estava profetizando, né, as coisas que iriam acontecer. Depois eu vou trazer para vocês mais aproximadamente aqui as datas aqui desse livro. Então, vocês vão me permitir avançar um pouco mais nesse assunto, que tem tudo a ver com o tema, né, sobre a evolução do nosso planeta e o que nos reserva no futuro próximo, né? E muita coisa que já está acontecendo agora também. Então, na medicina psiquiátrica agora, o Espiritismo está fadado a introduzir profunda inovação de conceitos e de métodos, a partir da aceitação científica da ascendência do espírito sobre o cérebro perispiritual e físico e sobre todo o cosmo orgânico de cada ser humano. Olha aqui o que ele está dizendo, onde é que essa medicina da psiquiatria vai entrar, né? E depois a gente vai fazer uma correlação, de certa forma, aos trabalhos que nós realizamos na nossa casa. Isso, e mais o conhecimento objetivo dos processos obsessivos e dos desequilíbrios de natureza mediúnica, darão novas dimensões de entendimento à grandeza da psiquiatria, induzindo a estudar as repercussões mútuas das lesões físicas, espirituais e perispirituais, para reformular todas as suas técnicas de diagnóstico e de tratamento, e assim alcançar resultados mais positivos e mais concetâneos com o progresso. Então, isso já está acontecendo, de certa forma, uma junção da questão médico-espírita. Quantos médicos já vêm trabalhando, estudando em várias áreas do conhecimento? Porque a medicina, vocês sabem, ela é muito abrangente, multifacetada, ela se abre para vários... Por exemplo, tem um médico que eu já trouxe em outras oportunidades, que ele atende o clínico geral. E aí, dali, você é direcionado para especialidades diferentes de acordo com a sua necessidade. E aqui dentro dos estudos do psiquismo, né, dessa questão, principalmente do ser do homem integral, quando nós estudamos recentemente que o pensamento, a força que ele tem, de onde é que sai, a gênese das doenças, desses processos, e com tudo isso que a gente tem hoje, tem ajudado muito as pessoas no seu processo de alcançar esse ser integral, de se tornar uma pessoa melhor, de melhorar a questão da saúde, através do pensamento, de técnicas também que são trazidas para dentro das casas espíritas para que a gente possa evoluir também ajudando com as pessoas nesse processo. E aí continua. Nas áreas da psicologia e da psicanálise, o Espiritismo introduzirá modificações fundamentais de conceituação e tratamento dos problemas clínicos, começando pela consideração dos ascendentes espirituais e kármicos, determinantes de cada situação individual e grupal. Porque muitas vezes a resposta não está aqui. Quando a gente vai para o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos as causas atuais e muitas coisas são anteriores das nossas aflições. Muitas vezes elas são individuais e muitas vezes elas vêm em determinados grupos de familiares, de pessoas, né, que a gente chama hoje também de resgates coletivos. Então aqui está falando da área da psicologia, da psicanálise, e áreas mais abrangentes, né? Vamos concluir primeiro para a gente concluir essa explanação. Então, com efeito, como entender se a tratar-se convenientemente inibições graves sem causa aparente de fobias inatas, inexplicáveis,
mesmo à luz da hereditariedade, se não através de vivências pretéritas em passadas encarnações. Dirimir sérios desafios de âmbito da pedagogia, doenças de natureza kármica, afecções provenientes de choques reencarnatórios e diferenças físio-intelecto-morais de ordem evolutiva, são coisas que a ciência oficial, por enquanto, desconhece, mas que em provir não mais remoto, ou seja, num tempo não muito distante, há de incorporar ao rol dos seus saberes. Né? Esse conhecimento que nós temos acesso já vem facilitando nesse, vamos dizer assim, a ciência, a medicina, muitas vezes, ainda não aceita de forma oficial. Mas quantas pessoas já foram ao médico, já fizeram vários exames, e bate tudo quanto é tipo de exame, eletro, e por aí vai, e procura, e não encontra nada, né? Aí o médico, que já tem uma certa sensibilidade, ele diz assim, procure uma casa espírita, seu problema é espiritual, né? Mesmo não sendo uma coisa que seja oficializada ainda pela medicina, tem médicos que já entendem, que fogem, né, dessa questão da matéria somente, e tem uma questão espiritual envolvida. E aqui, quando a gente vai falar sobre a questão também do perispírito, como esse livro também traz, como nós já trouxemos em outras oportunidades, falando que no perispírito Allan Kardec deixou isso em aberto, né? E ainda encontrar muitas respostas para as causas de problemas até então não solucionados, a gente começa a descortinar essas coisas e a verificar essas possibilidades de tratamento também. Então, antes de entrar no outro ponto aqui, eu vou trazer um trecho agora. A gente já viu aqui na área da medicina, né, na questão relacionada à psicologia e à psicanálise. E agora vamos, só para a gente ter uma ideia aqui, olha só a introdução também desse livro. Ele diz o seguinte: Áureo, em Universo e Vida, acolhe e repete algumas profecias de todos os tempos, particularmente deste período em que o Consolador prometido pelo Cristo ensaia seus primeiros passos na crosta planetária, confirmando por outras palavras, aquilo que Emmanuel e vários eminentes espíritos disseram por diferentes médios, né? Ou seja, essa questão da universalidade do conhecimento. Não é só um que está dizendo, mas vários trouxeram a mesma informação em locais diferentes do globo, se confirmando aquilo que ali estava. E aí tem mais. Opa, peraí, que o meu deu um probleminha aqui no... Deixa eu só abrir novamente. Acho que foi o teclado. Aqui onde nós estávamos, aqui. Para a gente ver um trecho do que está nessa introdução, né, do livro, ele vai nos ajudar muito a gente entender também esse processo. Pronto. Deixa eu só compartilhar novamente com vocês. Vou desconectar ele bem aqui para que isso não aconteça novamente. Pronto. Então, aqui está. Apareceu aí? Sim. Ok. Então, vamos seguindo aqui. Aí. Então, a introdução. Aura, Universo e Vida acolhe e repete algumas profecias, né, como a gente já viu, que Emmanuel e eminentes médios. Aí segue. Aqui. E Auro narrou-nos as coisas que viu e viveu ao longo de múltiplas existências fecundas, ambos fazendo bem mais que bela literatura espiritualista. Conduze-nos sobre a magia sublime do pensamento universalista, pelas veredas do cristianismo, em espírito, na direção da porta estreita, que um dia
há de ser por todos transposta, né, ao findar-se da milenar caminhada de retorno à casa paterna, para que saibamos da solidez dos ensinos que recebemos. Então, olha só que interessante, aqui, Rio de Janeiro, 12 de julho de 1979, Francisco Thyssen, presidente da Federação Espírita Brasileira. Esse livro foi editado, lançado, esse que eu busquei aqui, ele já é a nona edição, lançado já em 2016, mas é interessante que é um livro trazido pela Federação Espírita Brasileira. Não é que quando você, às vezes, olha o conteúdo, e a gente vê ainda que, até mesmo dentro do nosso segmento, né, espírita, existem muitas pessoas ainda muito conservadoras, muito duras, inclusive, e não aceitam esse processo evolutivo que a gente está vivenciando hoje, né? Nós sabemos que a nossa casa trabalha com a desobsessão complexa. Hoje nós estamos atendendo com o TALP também, que é o tratamento de autoobsessão psíquica, que traz exatamente, nós tivemos inclusive uma reunião ontem tratando, e todo mundo muito feliz com os resultados, atendendo as pessoas que estão participando da evangelioterapia, né, e a gente vendo que está tudo cancelado, vamos dizer assim. E a gente vê aqui um livro da Federação Espírita Brasileira trazendo. Só que, às vezes, por falta de conhecimento, de estudo, pessoas, às vezes, até criticam um determinado tipo, não, isso aí não é espiritismo, isso aí não faz parte da doutrina espírita, né? E a gente está vendo que sim, faz parte muito, porque Allan Kardec ele não fechou as portas ali quando ele concluiu a sua obra, as obras básicas e todas as outras obras da Revista Espírita e tudo, na verdade, ele deixou em aberto, porque a doutrina espírita ela é uma doutrina evolucionista, que continua evoluindo, e ele abraça as coisas que chegam, desde que passem pelo crivo da razão, né, claro, né, que faça todo o sentido. Então, achei bastante interessante esse livro, e ajuda a mostrar para a gente que esses tratamentos, eles vão evoluindo como tudo, como os seres humanos, como os planetas, e eles vão ajudando nesse processo de adaptação no mundo novo que nos aguarda. No mundo novo que nós estamos já vendo ali no horizonte, que está muito próximo de acontecer. Então, são terapias, são tratamentos, são coisas como essa, desse entendimento do ser humano como um todo, como um ser não somente corpo e espírito, mas esse perispírito também, que tem muitas respostas ainda para trazer para a gente. Então, vamos seguindo aqui adiante. Opa. Então, a imensidão da criação divina. Essa diversidade e riqueza da criação reforçam a ideia com a bondade infinita da sabedoria de Deus, que proporciona a todos os espíritos oportunidades adequadas ao seu desenvolvimento. Então, é como se ele tivesse ali, como a gente viu na semana passada, preparado, né? Além do próprio, vamos dizer assim, livro dos espíritos aqui, só para a gente refletir, essas questões anteriores a essa, também encontramos esse raciocínio aqui no capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, tá? Que é ninguém pode vir ao reino de Deus não nascer de novo. Porque ele remonta a essa possibilidade, como nós já vimos, daquelas, como se fossem aquelas classes, onde você tem ali o conteúdo que você precisa para aprender, se desenvolver e crescer. Então, esses mundos se colocam à nossa disposição, recebendo-nos com os corpos mais adequados para que se vivenciem ali essas experiências. O que mais nós vamos ter aqui? Na questão de número 57 comentada, né, lá do livro Filosofia Espírita, diz o seguinte: certamente que existem diferenças na organização física dos mundos habitados. Elas acompanham o estado evolutivo dos mundos e o comportamento da matéria de que são constituídos na escala do amadurecimento. Então, é sobre isso que a gente estava falando, né? Quantidade de mundos habitados, cada um de acordo com o estado evolutivo de cada planeta, como nós vimos nos estudos anteriores. E aqui segue.
Se nos encontrarmos num planeta onde a alimentação dos seus habitantes é rarefeita, onde eles já não precisam mais dos pesados manjares dos homens da Terra, é lógico que a organização fisiológica tem que ser diferente. Por não precisarem mais de certos órgãos como estômago, intestinos e etc. Nossa, é maravilha, né? Porque uma das coisas que causam mais problemas para a gente é o nosso estômago aqui também, né? Então, se uma civilização planetária já enxerga sem usar os olhos, é desnecessário esse instrumento da visão, que se atrofiará com o tempo, desabrochando outro sentido que se sobrepõe aos olhos com maior riqueza de detalhes. Olha só, que interessante que aqui dá para a gente trazer algumas reflexões sobre esse trecho aqui. Primeiramente, nos planetas mais evoluídos, né, onde os habitantes já têm um nível de moralidade, de conhecimento superiores, as necessidades fisiológicas básicas, como tipo de alimentação, a maneira como se vê as coisas, então os corpos ali eles são mais etéreos, né, menos materiais, e isso vai modificando. Então aqui nós temos praticamente, nesse momento, que a gente conhece, 5 sentidos, né, 5 sentidos, o olfato, o paladar, a visão, o tato, tá, por aí vai, né? E a gente vem desenvolvendo cada vez mais com a sensibilidade, a clarividência, a clareaudiência, né? Assim como também a intuição. A intuição já surge ali como um sexto sentido. E ele vem ajudando tudo isso, de certa forma, essa nossa interação, essa nossa interatividade com as outras dimensões até, né, desse entendimento das percepções, da gente estar mais ligado com o alto também, com a nossa consciência, né, com as leis que estão escritas ali. Então, à medida que nós vamos evoluindo, vamos alcançando outros níveis de como percebemos e como sentimos as coisas e também os seres, né, as pessoas. O que mais aqui tem para a gente refletir? O mundo tem a forma que lhe cabe pela sua própria evolução. E isso não altera nada nas leis naturais. Antes, as embeleza em todos os sentidos. Queremos dizer que a gênese em todos os globos do universo é a mesma. Todos tiveram a mesma origem, movida pela mesma lei. No entanto, o tempo e o espaço requerem, pela mudança dela mudanças engenhosas. Também o espírito, o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Então, o que a gente pode tirar daqui? Quando ele fala que a gênese em todos os globos do universo é a mesma, a gente lembra de que nós também partimos todos do mesmo ponto, que Deus é soberanamente bom e justo, que a mesma coisa acontece com os globos do universo. Nenhum planeta já surgiu planeta de luz evoluído. Né? Provavelmente ele passou por todos os processos também de planeta primitivo, de expiações e provas, né, até chegar no ponto de receber espíritos com aquela hierarquia, né? E ali serviria de morada para eles também. Então, vamos dizer que, quando fala sobre isso, se refere à ideia de que o universo ele é regido por leis naturais, como é dito aqui, né? E as leis naturais imutáveis e universais, não é uma lei somente para um planeta, ela é para todo o universo, que são as mesmas em todos os lugares. Essas leis foram criadas por Deus, como nós já vimos nos capítulos anteriores, e traz toda a sua sabedoria e bondade infinitas. Quando a gente fala, eu destaquei aqui também, o tempo e o espaço requerem dela mudanças engenhosas. Então, mais uma vez, a gente se refere à questão das leis naturais como leis divinas, que elas vão governar tanto o mundo material quanto o mundo espiritual. A criação, a evolução desses mundos, a progressão dos espíritos e até os fenômenos físicos, tudo vai seguir as mesmas leis. Então, enquanto as leis em si, elas não mudam,
sua manifestação, já diretamente relacionada a isso que eu disse agora aqui, ela pode diferir dependendo das condições que cada mundo oferece, né? Na sua constituição física, no seu estágio evolutivo e as necessidades dos espíritos que lá habitam. Por exemplo, a gravidade. A gravidade ela é uma lei universal, mas a sua força ela varia. Ela vai variar dependendo da massa de cada planeta. Aqui nós temos uma gravidade que prende as pessoas aqui ao Sol, né? Porque nós temos corpo físico. Em determinados locais não tem necessidade, né? As pessoas não volitam, não flutuam sobre determinados planetas, como nós temos notícias nos livros, o próprio Chico Xavier, Cartas para uma Morta, se eu não me engano, uma das suas primeiras obras, traz algumas características de alguns planetas, né? Então, então vai trazendo essas oportunidades, esses desafios que são apresentados para o progresso, né, em cada lugar onde esse espírito estiver. E ele pode variar de um mundo para o outro. Outro ponto que foi destacado aqui é o espírito é o mesmo, só que nos graus de ascensão se afiguram grandes diferenças. Essa parte aqui, todos os espíritos, como eu disse anteriormente, eles são criados iguais, da mesma forma que os planetas. Mas eles progridem através de múltiplas reencarnações, como a gente já remeteu à história do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, as experiências, os aprendizados, assim, esse mesmo espírito pode ter existido em diferentes mundos, ou em diferentes condições de vida, conforme progride na sua jornada evolutiva, como nós vimos já, utilizando-se dos livros nas outras semanas, do A Caminho da Luz, dos Exilados de Capela, né? Muitos de nós aqui no planeta hoje, provavelmente, certamente, não vivemos só nesse planeta Terra. A gente já vem de outros planetas também. Já tivemos experiências em outras, desperdiçamos oportunidades, o planeta evoluiu, muitas vezes nós ficamos para trás, aí tivemos que reencarnar aqui para ajudar também no progresso, no desenvolvimento do nosso planeta Terra, à medida que a gente também se desenvolve. E isso é diretamente relacionado àquilo que nós vimos naquele trechozinho lá do Evangelho, segundo o Espiritismo no início, quando ele fala sobre a separação do joio do trigo, né? É sobre isso que a gente está falando agora também. Essa oportunidade que nós temos de vivenciar, de transitar, de estar no local que seja mais apropriado e mais adequado ao nosso momento evolutivo. Então, eu confesso a vocês, eu acho que eu já disse isso outras vezes, que quando eu me deparei com esse tema, alguns anos atrás, sobre a expulsão, a transição, a separação do joio do trigo, né, de ir para planetas mais atrasados, eu fiquei preocupado, fiquei com medo. Por que que a gente ficou? Aí eu fiquei pensando, por que que eu fiquei preocupado? Por que que eu fiquei com esse medo? Porque certamente eu não estou numa vibração adequada ainda para permanecer aqui. Então, me preocupei. Mas aí eu fui estudar sobre isso para entender melhor. Mas por que medo? Se não é para a gente ter medo, não sentir medo, se nós estamos exatamente no lugar certo, na hora certa, com as experiências que nós precisamos. E aí eu li algumas coleções de livros que falam sobre transição planetária, desde Robson Pinheiro, próprio Divaldo Pereira Franco, né, tantas outras obras trazidas por Manuel Filomeno de Miranda também, assim como Joana de Ângeles e tantos outros. E a gente vai vendo que está tudo certo, que para onde nós estivermos, é isso que eu acabei de falar, vai sempre ser o melhor para a gente. Sempre o que está acontecendo é o melhor. São as experiências que nós precisamos para evoluir. Se aqui não foi suficiente, você vai ser arremessado, vai renascer no planeta mais atrasado. Isso é ruim? Se for olhar com os olhos, vamos dizer assim, mais abrangentes, né? Numa situação mais macro, é ótimo, porque nós teremos ali as experiências necessárias para continuar evoluindo.
porque aqui não está servindo, não está adiantando ainda. Às vezes precisa doer mais, para a gente sentir, e isso servir para que a gente dê um impulso. Que também não quer dizer que você vai ficar definitivamente lá. Afinal de contas, todos nós, um dia, seremos anjos, estaremos nos mundos angelicais. Mas é claro que isso não traz para a gente um conforto, e nem que a gente fique numa zona de conforto, mas que estejamos atentos, porque afinal de contas ninguém quer sofrer, ninguém quer sentir dores, né? Então, tá tudo aqui explicado, basta que a gente compreenda e coloque em prática nas nossas vidas. Lembrando, pessoal, que hoje, diferentemente da quarta-feira, tá? Fica aí à disposição para vocês levantarem a mãozinha, se quiserem participar, fazer alguma pergunta, tá? Não é um monólogo, não. Fiquem à vontade para participar também, colaborar, trazer alguma coisa, complementar. Tá bom? Então, dito isso, vamos seguindo para o próximo slide. Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças em se tratando dos diferentes reinos da natureza. E mesmo nestes reinos, notaremos a mudança com a paciência que lhe é devida, para que não se expresse em violência. Tudo obedece um ritmo de ascensão sem quebra de harmonia, que é a base da própria vida universal. Então, vamos ver aqui uns trechos que eu destaquei para a gente refletir também, começando com essa primeira parte que fala sobre os diferentes reinos da natureza, né? Temos provas, mesmo na Terra, das diferenças nesses casos. Então, quem lembra que nós já trouxemos que vai desde o mineral, o vegetal, o animal, e finalmente até o humano, né? Estou falando finalmente até aqui, onde nós estamos, né? Porque nós sabemos que seguiremos até o angelical e muitas etapas estão por vir ainda pela frente. Então, cada reino, ele representa ali um estágio específico de desenvolvimento espiritual e material. Porque a evolução, ela é um processo contínuo e os espíritos passam por várias etapas de aprendizado e desenvolvimento, reencarnando em diferentes formas de vida, como nós podemos ver, né? E ele vai ali ajudando nesse processo, de acordo com o seu grau evolutivo. Então, quando fala aqui, notaremos as mudanças com a paciência que lhe é devida, para que não se expresse em violência. Eu diria que todas as transformações, sejam elas de ordem física, morais ou espirituais, elas ocorrem de acordo com um ritmo natural. Por exemplo, uma planta. Uma planta, ela cresce lentamente, dependendo da árvore, né, pode demorar muito tempo. Um animal, ele desenvolve os seus instintos. E um ser humano, ele vai amadurecendo a sua capacidade intelectual, moral, ao longo de várias vidas, porque a gente já tem essa noção que somente uma não tem como, né, de você evoluir, se desenvolver e se tornar essa pessoa santa que muitas pessoas esperam que nós sejamos, numa vida só. Então, esse processo gradual evita a violência ou ruptura, vamos dizer assim, de se quebrar bruscamente, permitindo um desenvolvimento harmonioso e equilibrado. É como se você subisse degrau por degrau. Ele está querendo dizer que essa violência é você sair. Como é que eu vou sair aqui de um vegetal para um humano direto? Não dá. Tem todo um processo ali evolutivo de aprendizado para que você chegue até lá. Então, não adianta a gente querer, nesse momento, ser anjo. Não dá, tem um processo, não dá para quebrar, né, fazer essa ruptura. A gente vai chegar de forma gradativa, mas precisamos colaborar para que isso aconteça. E quando ele fala aqui no final, aqui, deixa eu ativar aqui o contador laser, né, bem aqui para ficar melhor para ver. O ritmo de ascensão sem quebra de harmonia, né? Aqui a gente pode usar essa analogia
Eu ia começando a fazer agora ali com a questão da natureza. A gente observando o crescimento de uma árvore, como ela se desenvolve e as suas etapas, né? Desde o broto até ela chegar à árvore madura, sem queimar nenhuma das etapas. Ela vai passando, né, agoa, vai crescendo até criar a copa. Isso leva tempo. Então, não tem como você plantar um broto hoje e amanhã você ter um pé de manga, por exemplo, dando frutos. Então, tem que obedecer todos os seus processos até chegar lá. Então, assim também funciona com a evolução dos espíritos, né? Fazendo aqui essa breve analogia, vamos dizer assim. Seguindo, a razão nos pede para observar os nossos ancestrais. Quando movidos em corpo físico, o tempo, pela força das mudanças, busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. E agora, na velocidade de cada época, na velocidade da época em que estamos vivendo, nota-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. A distância, em se tratando de evolução, é mínima. A mudança de hábitos e até as mudanças fisiológicas, o processo de alimentação, tudo muda para melhor, em todos os reinos da criação. Então, eu comecei destacando aqui, primeiramente, essa parte aqui, que fala que a razão pede para observar os nossos. Destacando aqui a importância de reconhecer o progresso que ocorreu desde os tempos antigos até o presente, né? A gente for observar, olha o quanto nós evoluímos, da onde nós podemos enxergar para trás, de tudo que a ciência já comprovou para a gente, mostrando onde nós estamos agora, né? Quando a gente observa a história da humanidade, a gente vai ver como os seres humanos evoluíram física, intelectualmente, espiritualmente também, bastante nesse processo. Como diz o Divaldo Pereira Franco, antropossócio psicológico, né? Essa evolução, tem até uma palestra dele que fala sobre isso, a evolução do homem, da própria religiosidade do homem, antropossócio psicologicamente falando. Então, os espíritos encarnados hoje estão em um nível de evolução muito diferente daqueles que viveram em épocas passadas, mostrando aí uma melhoria contínua de comportamento, nas suas habilidades e na forma como lidar com as coisas, como se expressa com os outros, com a vida. Isso é muito claro. Quando nós olhamos aqui essa segunda parte que fala sobre a busca o mais perfeito, porque o belo é o ideal da vida. Então, o belo, vamos dizer, mencionado aqui, seria um reflexo dessa harmonia das perfeições divinas, poderia dizer assim. A evolução ela vai tendendo ali a buscar não apenas a perfeição física, mas também a moral e a questão espiritual também, mas que consideradas, vamos dizer assim, formas, se tornando formas superiores de beleza, né? Eu já falei outras vezes que quando mais a gente vai evoluindo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai se tornando cada vez mais belo, né? Vai se tornando mais bonito. E é tão interessante que isso se reflete como luz na gente aqui, porque essa evolução espiritual, quando ela irradia das pessoas e nos atinge, nós conhecemos determinadas pessoas. Quem aqui não conhece alguma pessoa que é linda fisicamente e quando você se depara com ela, ela se torna uma pessoa feia, insuportável, porque não basta a beleza física, tem que ter irradiar essa energia. Quando a gente assiste uma novela, tem aquelas vilãs, né? Ou vilão, que seja, atores lindos, maravilhosos, mas você não consegue nem ver a cara. Tem gente que às vezes queria bater nos atores na rua, confundindo antigamente, né? E pessoas que são aparentemente feias fisicamente, que você não consegue enxergar a não ser a beleza espiritual que ela traz. Porque ela irradia isso. Você gosta de estar perto daquela pessoa. Você quer estar presente, você quer estar sempre
interagindo, porque faz bem. Então, são coisas como essa que mostram essa questão também do belo. E quando nós trazemos aqui para a última parte que eu destaquei, na velocidade, deixa eu ver aqui, tá aqui. Na velocidade da época em que estamos vivendo, notam-se as diferenças de comportamento de pais para filhos. Então, isso vai refletir para a gente a rápida evolução que vem acontecendo nesses choques, muitas vezes, de gerações, né? Essa evolução que acontece. Quantas vezes você já deve ter visto aqueles vídeos que passam, às vezes, o pessoal brincando, né? Com aqueles homens dos anos 70 que passam, os homens dos anos 80, dos anos 90, dos 2000, fazendo uma brincadeira e como foi se tornando mais frágil, né? Mais fragilizado, essas coisas assim. Claro que é uma brincadeira, mas, de certa forma, mostra, há uma diferença social, tecnológica, cultural, são muitas transformações significativas nos hábitos das pessoas, nos comportamentos de uma geração para outra, né? Não precisa nem ir muito longe, não, de bisneto para neto, não. Hoje em dia, essa coisa aconteceu de forma tão rápida que já tem de pai para filho, né? Quem viveu aqui nos anos 80, 90, os anos 2000 e agora, é uma diferença muito grande, né? Em tudo isso que foi dito aqui, dentro desse processo evolutivo. Então, não tem como a gente ficar realmente parado num tempo e não entender que nós estamos num processo evolutivo e muito rápido. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Agora, já que para baixo eu destaquei as mudanças fisiológicas e o processo de alimentação. Então, essas mudanças, assim, conforme os espíritos eles vão se desenvolvendo, evoluindo, essas necessidades físicas também, elas mudam, né? Isso pode ser visto, né, como a dieta, hábitos alimentares, que isso vem evoluindo ao longo do tempo. Essa busca hoje, as academias lotadas, cheias, cada vez abrindo mais, as pessoas buscando se cuidar mais, né, ter um corpo melhor, né, já com várias pessoas chamadas veganas, outras vegetarianas, mudando hábitos, deixando mais de comer carne, entre outras coisas, um alimento cada vez mais saudável. Isso vai fazendo parte de uma consciência, de uma conscientização para possivelmente esses corpos que a gente vai começar no processo evolutivo e se tornando neles, né? Reencarnando em corpos mais sutis cada vez mais. Seguindo aqui adiante para mais um slide. Existem mundos mais atrasados e mais adiantados que a Terra, onde por vezes temos de reencarnar. E para tal, em ambos os casos, temos que fazer adaptação, às vezes demorada, até recebermos novos corpos no planeta em que iremos nos manifestar fisicamente. Todavia, o espírito é o mesmo e a matéria é a mesma, por todos os quadrantes do infinito, mais obediente às leis que vigoram nos mundos e nos espaços da criação. Então, quando ele fala que ao reencarnar em diferentes mundos, né, tem que fazer adaptação, às vezes demorada, isso se refere à ideia de que quando o espírito precisa reencarnar em um planeta diferente, ele deve se adaptar às condições específicas daquele mundo, não é? Cada planeta pode ter uma composição biológica e condições ambientais, necessidades evolutivas diferentes, como a gente vem vendo aqui no nosso estudo. Então, por isso, a adaptação pode ser um processo complexo e gradual, onde o espírito se ajusta às novas leis físicas e condições de vidas daquele orbe, daquele planeta. Então, você imagina, né, já foi dito eu já vi algumas palestras, alguns palestrantes até falando, do tempo que levou para Jesus Cristo encarnar aqui na Terra, para poder adaptar, para poder se adaptar às energias dele, a ele receber um corpo físico e viver entre nós.
diz que foi mais de 2.000 anos, eu já ouvi uma fala dizendo sobre isso. Levou muito tempo para que ele pudesse baixar a sua vibração, a sua energia, até chegar a ter um corpo de carne novamente. Né? Porque ele não tem mais necessidade disso. Ele veio para cá para ser o nosso modelo guia, o governador espiritual da Terra, como nós já vimos. Ele estava na criação desse processo do nosso planeta, que é administrando tudo. E aí, de repente, ele, não, eu, como líder, eu vou lá para mostrar como é que faz. E aí você imagina, mesmo como um homem encarnado, o magnetismo que não era estar próximo a ele, né? De quem esteve essa oportunidade de estar perto, de vivenciar aqueles dias, né? Mas como o ser humano ainda estava, ou ainda está muito atrasado, né? Não compatível, a gente pode até fazer uma analogia bem grosseira de quando vão fazer aqueles resgates nos umbrais, né? Que mostra no livro, no filme Nosso Lar. Chega aqueles que não, distantes de ser Jesus Cristo, é claro, são seres que estão ali, servidores do nosso lar, e descem ali para fazer os resgates, e aquela luz encandeia e as pessoas não estão prontas ainda para seguir. É mais ou menos como ele ainda veio para a gente não estava pronto, e jogou ele na cruz e fizemos o que fizemos com ele, né? Então, vamos seguindo aqui adiante. Escrevemos o que sabemos, mas nem tudo o que sabemos podemos escrever. Deus é sábio e justo. Somente recebemos o que podemos suportar na escala que já atingimos. O Senhor gosta das diferenças e mutações. Portanto, criou as leis que a regulam e assistem, e nós devemos fazer o mesmo. Então, quando ele diz aqui escrevemos e o que sabemos, mas nem tudo que sabemos podemos escrever, ele vai sugerir que, embora nós tenhamos acesso a um certo conhecimento, há limitações no que nós podemos compreender e expressar ainda. Então, isso reflete o ensinamento espírita de que o conhecimento dos espíritos encarnados é limitado ao seu grau de evolução, que é permitido pelas leis divinas. Dentro de onde nós nos encontramos, dentro dessa nossa sala de aula aqui, que é o nosso planeta, que nós vivemos hoje. Então, aqui fala também que Deus é sábio e justo. Eu gosto muito dessa fala, porque desmistifica muita coisa e muitos irmãos se equivocam. Há esse não entendimento sobre a justiça divina, né? Então, a justiça divina se reflete no fato de que somente nós recebemos o que podemos suportar nessa escala que nós já atingimos agora. Isso quer dizer que Deus, em sua infinita sabedoria, permite que cada espírito ele vá experimentando ali apenas aquilo que ele é capaz de suportar, aquilo que ele é capaz de aprender, respeitando ali o seu grau evolutivo, a força que os ombros já podem suportar, né? Fazendo aqui mais uma vez a analogia, quem faz academia, você quando chega, você vai pegando aquele peso mais leve. À medida que você vai ficando mais forte, ele vai colocando mais peso para você, aquele personal. Não, agora você já pode um pouquinho mais. Então, é assim a nossa vida. À medida que nós nos capacitamos aqui, nós vamos recebendo mais condições de receber mais ensinamentos, mais provas e assim seguir adiante. Oi, Ana Silva, você levantou a mão? Pode ligar o microfone, se manifestar aí, falar. E aqui caiu a energia, estava um vento danado aqui, mas eu queria dizer que tem duas coisas. Aquele curso de alquimia que eu estava fazendo, eles são parte do espiritismo, acredita na vida após a morte, tudo. Uhum. E peraí, tem uma data aí que você coloca quando começa o trabalho, 1864. Eu notei isso faz já umas 2 semanas, porque eu nasci em 1964. Eu não sei o que tem, que eu fico olhando para aquilo lá, parece que tem alguma coisa entre eu e essa data aí. Porque Pode ser.
Você falou assim que o negócio que a pessoa vai no médico e não acha o médico, não acha nada. Igual essa alergia minha. Você pensa que eu fui de médico até em São José do Rio Preto, passei por 2 lá. Aqui eu me dei melhor, que deu certo o tratamento, era tudo manipulado o medicamento, ela faleceu. Aí o negócio pegou feio. Mas não teve ninguém que descobriu o que era isso aqui que eu tenho. Só depois que eu descobri a Antônia, que foi que melhorei, né? É isso. A gente acaba entendendo um pouco mais, né? Sobre essas questões, essas datas, por exemplo. Nós não sabemos, nós já vivemos várias vidas. Quem sabe você estava lá nessa data também. Essa data que é colocada no início é o ano de lançamento do livro, né? Que foi lançado os livros da codificação, aí muitas vezes tem um livro lá embaixo. E a gente se identifica com as histórias, às vezes, quando você lê um livro, uma novela de época, alguma coisa que remeta ao passado, e você fala, nossa, eu já vivi isso daí. É basicamente isso, é como se fosse um déjà vu. Você está, tipo, relembrando um trecho da sua vida que você teve em outra existência. É claro que a gente não lembra de tudo que passou, mas vem esses flashes, geralmente está relacionado a isso. Repito, né, Silvio, muitas vezes os médicos não encontram realmente, tem problemas que não são solucionáveis com a medicina terrena ainda, mas muitas coisas que já podem ter uma melhoria, né, com os tratamentos espirituais. Você melhora e, como a gente costuma dizer, às vezes a doença, ela é a cura. Como assim? Porque você está passando por um processo numa vida durante um período, não é obrigado que seja a vida toda ou a vida toda, por permanente, que você está sarando ali uma doença da alma que precisava passar por determinada situação para que na outra você venha já livre daquele processo. Você quite ali a sua dívida, né? Vamos dizer assim, né? Essa questão do karma e tudo. Então a gente vai estudando, vai aprendendo e entendendo cada vez mais tudo isso. Seguindo aqui adiante, somos todos irmãos uns dos outros, com os mesmos direitos e deveres na pauta da vida. Não existe nada inferior para o grande arquiteto do universo. Tudo é perfeito e está na mais perfeita ordem, compatível com a harmonia divina, que só que estamos em estado de despertar. Em uns já afloraram maiores valores, em outros menos, mas carregam consigo todos eles como bênção do doador maior. Não podes pensar que as diferenças físicas, morais e intelectuais possam criar barreiras intransponíveis. Elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Então, quando ele diz aqui, somos todos irmãos, todos nós, seres humanos, somos espíritos criados por Deus e, portanto, possuímos a mesma origem divina. Não existem diferenciações na divindade. Uma igualdade essencial entre os seres humanos, ela deve ser reconhecida e respeitada, independentemente das diferenças exteriores, né, que possam ter. Onde ele se referiu aqui nessa questão da diferença física que a pessoa possa ter, as questões morais, intelectuais, não importa. Todos nós somos filhos de Deus. Não podemos criar essas barreiras. Como a gente já viu em outros estudos, nós precisamos ser pontes para que isso aconteça. Então, ele encerra dizendo aqui que elas são escolas que devemos estudar com amor para aprendermos com humildade as lições que todas elas nos oferecem. Então, já foi dito várias vezes, aqui é um presídio, aqui é um hospital e aqui é uma escola. Na escola se aprende. É isso que nós estamos fazendo aqui. Aprendendo cada vez mais para que nós possamos desenvolver aquilo que está sendo estudado na quarta-feira também, quando é trazido a questão do Sermão do Monte, né, que fala bem-aventurados os pobres de espírito, a questão da nossa humildade, e que tudo que acontece aqui são lições.
São lições que nós temos aqui a oportunidade de aprender. Quando nós aprendemos, nós conseguimos colocar em prática nas provas, né? Hoje, meu filho foi fazer uma prova sistemática, chegou até cedo, eu falei assim, eita, chegou cedo? Então, a prova foi fácil, né? Porque ele se preparou, estava tão preocupado, estudou à noite, estudou quase até de madrugada para fazer a prova. Então, deve ter feito uma boa prova, porque ele se preparou para isso. Se você não se prepara, chega lá, fica sem saber como você fazer diante das situações. E isso é o que muitas vezes acontece na nossa vida. Acontece em determinadas situações, mas como eu não estou preparado, eu não sei como agir, ou como reagir diante dessa situação. E aí eu sou reprovado na prova da vida. Eu não passo. Então, aí o que a gente está se fazendo aqui é se preparando para que quando essas situações chegarem, a gente ter mais lucidez para passar por essas provas. E aqui, para a gente poder, vamos dizer assim, finalizar a nossa fala de hoje, a imensidão da criação divina. O que é que nós vimos hoje? Eu fiz aqui um resumo para a gente poder finalizar. Ao estudar a pergunta 57 do Livro dos Espíritos, nós podemos perceber aqui a riqueza de ensinamentos que ela oferece sobre a adaptação dos seres às condições dos mundos que habitam, a diversidade da vida no universo e o progresso espiritual que acompanha o progresso material. Este é um convite para expandirmos a nossa compreensão com a criação divina, da lei de progresso e da interdependência de todos os seres com o meio em que vivem. Além disso, é uma chamada para refletirmos sobre o nosso papel aqui na Terra, a necessidade de adaptação e a busca pelo progresso moral e espiritual. Temos ainda aqui 2 minutinhos ainda, antes de passar a fala para o Padre Joaquim ou para o Arlindo, para fazer a dinâmica no final, né, sobre esse nosso estudo de hoje, né, que eu gostei muito de prepará-lo, né, de entender esse nosso processo onde nós estamos, no nosso planeta, o motivo de nós estarmos aqui, por que nós temos esse corpo, por que nós temos estômago, né? Nós precisamos, porque diz assim, eu não tenho estômago para isso. Por que fala isso? Porque normalmente as coisas que são a ansiedade, entre outras coisas que nós sentimos, acabam atingindo diretamente, muitas vezes, os nossos órgãos, né? E fazendo com que a gente sofra também. Então, nós vimos aqui que há um futuro lindo, maravilhoso pela nossa frente, que nos aguarda, nesse processo evolutivo. Quer falar, Tereza? Pode falar. Eu queria falar, assim mesmo que você estava falando, que eu gosto muito dessa aula, porque eu fico impressionada com o conteúdo desse livro, né? Esse livro dos Espíritos, que é de uma grandeza muito grande, de uma sabedoria muito grande, a gente aprende tanto, só que a gente não tem a cabeça, né, para aprender tudo de uma vez. A gente tem que estar sempre lendo, sempre procurando saber mais de alguma coisa, né? Mas é bom demais. Eu sou apaixonada por essa aula e para estudar também. Eu acho muito importante isso aí. Era só isso que eu ia acrescentar. Ok, Tereza, é interessante que isso que você falou. A gente vem se adaptando a esse estudo do Livro dos Espíritos. Durante algum tempo, eu conduzi o estudo do Livro dos Espíritos de forma presencial e a gente fazia as leituras de quantas perguntas às vezes dessem em cada aula, né? De 1h30, vamos dizer assim. E aí, às vezes, a gente estudava 1, 2, 3, 4 questões e passava mais rápido por elas, deixando muita coisa para trás. E aí eu fui percebendo agora, durante já esses estudos aqui, que, dependendo do tema, dá para a gente aprofundar cada uma dessas questões. É o que a gente tem procurado fazer. Cada sábado nós tratarmos de uma das questões sem pressa, né? Esmiuçando, procurando entender melhor,
e assim a gente vai chegar lá. Ah, eu queria tanto já estar na questão. Não, nós estamos nessa agora, vamos aproveitar esse momento. Oi, Tereza, pode falar. Levantou a mão de novo ou ainda ficou erguida? Não, então acho que foi, ainda estava levantada, pronto. Então era sobre isso, né? Então fica até fácil quando a pessoa vai procurar lá no YouTube, né, que você vai encontrar questão 56, questão 57, nós vamos ter uma aula toda refletindo sobre ela, né? Então, por mim, hoje está encerrada aqui nossa aula. Voltamos na semana que vem.